Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. E hoje será um programa muito especial, unindo história e cultura, guerras e batalhas que marcaram os ideais republicanos no Brasil. E para falar desse tema, está aqui conosco a atriz lagunense Lizy Souza, que faz várias interpretações artísticas de Anita Garibaldi. Lizy, que honra ter você aqui conosco no programa Pensando em Segurança. Muito obrigada, Coronel. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui para poder compartilhar mais uma vez a história dessa heroína, dessa grande mulher que fez toda a diferença não só na nossa história, mas na história mundial. E bacana que, para brilhantar ainda mais o programa, você veio vestida de Anita Garibaldi. Sim. Isso vai dar todo o diferencial aqui para quem está nos assistindo. Que bom. Bom, fale um pouco sobre você, como surgiu sua carreira de atriz. A minha carreira de atriz ela começou em 2003, né? Quando eu tinha 17 anos, eu assisti uma entrevista do senhor Adilson Cadorim, que é um grande historiador. Para mim, na minha opinião, ele é a maior autoridade em Anita Garibaldi viva do Brasil inteiro. Então ele estava numa rádio, né, falando do espetáculo A Tomada de Laguna, cujo roteiro é dele, e falando de algumas alterações que haveria no espetáculo, que ao invés de colocar uma Anita só, que era interpretada anteriormente pela nossa atriz lagunense Cida Milese, que é quem eu admiro muito também. Um grande beijo para ela, se estiver me assistindo, né? Porque o trabalho da Cida me inspirou a querer ser Anita. Bacana. Ela foi a primeira, ela foi a pioneira, enfrentou muito preconceito, inclusive, né? Fazendo um adendo, e abrilhantou os palcos pela primeira vez no papel de Anita Garibaldi, né? E aí ele deu essa entrevista falando que queria colocar 3 Anitas, 3 fases, né? Anita aos 14, Anita aos 18 e Anita aos 28. E eu tinha 17 anos, mas era magrinha, né? Parecia que tinha 14. E uma mulher de 14 anos no século XIX era diferente, né? Claro. E eu me ofereci para fazer esse papel. E eu me lembro que depois que ele saiu da rádio, e ele era o prefeito da cidade naquela época, eu fui no Cine Teatro Múcio, onde ele tinha uma reunião, e me escondi dentro de um armário para depois conversar com ele. E eu assisti a reunião todinha do armário, eu ouvi a reunião todinha, né? Porque senão não poderia ter entrado, né? Depois que ele terminou a reunião, eu saí do armário literalmente e fui lá falar com ele. Falei, olha, fiquei sabendo que o senhor vai mudar a peça, eu estou interessada em fazer a Anita. Como é que eu faço? Aí ele assim, ele fez 2 perguntas para mim que foram essenciais, assim, para eu não ser escolhida. Sim. E ele perguntou, tu andas a cavalo? Eu falei, não sei andar. Mas se o senhor me der um cavalo, eu vou andar. Vou aprender. Vou aprender, vou me quebrar toda, mas eu vou aprender. E a outra coisa, se eu fazia teatro, se eu era atriz, se eu sabia interpretar profissionalmente. Eu disse, profissionalmente também não. Eu sei fazer de maneira amadora, porque eu acho que os amadores fazem por amor. E aí, anos mais tarde, ele disse que naquele momento ele viu em mim o espírito de Anita, uma menina que não sabia fazer nada, mas que estava muito disposta. Tinha vontade, né? Tinha vontade. Ardor. Exatamente. Aí ele disse que ali ele tinha me escolhido, mas ele levou uns 2 meses ainda para dizer, né? E ali foi a minha primeira oportunidade, na Tomada de Laguna de 2003. Foi assim que eu angariei o primeiro papel na vida. Bom, e viver na cidade de Laguna, andar pelas ruas, né, que a Anita caminhou, isso te ajuda a interpretar melhor ela? Com certeza. Eu acho que, como atriz, eu tenho o privilégio de fazer esse laboratório. Muitos atores queriam ter esse privilégio que a gente tem, né? Entrar nos mesmos lugares, ter acesso à casa onde ela se vestiu para o seu primeiro casamento, sentir ali naquele cômodo onde ela se vestiu, né? Porque tinha todo um ritual, a menina se vestia, me parece que tinha banheira também com ervas, né, com rituais. Era o dia de noiva, né? Aquela casa amarela ali era a casa que oferecia para as meninas mais pobres o seu dia de noiva, para elas se prepararem para o seu casamento.
E quando eu entro naquele cômodo, eu entro e eu fico aflita, porque eu imagino que ela foi um dia triste, que foi um dia que ela chegou ali chorando muito, né? Foi um dia de pavor, na verdade, ter que casar com um homem que não amava. Casamento obrigado, né? Exatamente. Então, esse privilégio de poder sentir, estar nos mesmos locais onde Garibaldi esteve, onde ele proclamou a República, né? Essa energia da liberdade, a gente tem esse privilégio e eu dou muito valor para isso. E ela casou nessa igreja matriz ali do centro. Casou na igreja matriz. Centro de Laguna. Isso, que à época era uma capelinha, né? Sim. E ela foi sendo moldada ao longo do tempo, mas a época de Anita era uma capela, foi ali mesmo. Bom, e a gente sabe que você tem inúmeros trabalhos, né, nessa área, documentários, espetáculos de teatro. Qual o principal, o que você tem feito, né, nessa área de recuperar, de valorizar a nossa história, né, de Anita Garibaldi? Eu costumo dizer, Coronel, que hoje, com 35 anos, eu não tenho vergonha de assumir isso, muita gente, como é que eu vou dizer? Eu era motivo, às vezes, até de zoação, por ter um currículo com tantos trabalhos em nome de uma mesma personagem. Quando eu era mais nova, que eu morava no Rio ainda, e as pessoas falavam que eu tinha um currículo engessado, né? Esse que é o termo, que só faz um papel e só sabe fazer Anita, essas coisas. Isso me incomodava quando eu era mais nova, porque eu queria fazer uma donzela em perigo, queria fazer uma pessoa mais delicada, né? E nunca vinha papel assim, sempre vinha a Anita, e começou a me incomodar, eu queria romper com isso. Mas depois, conforme a maturidade foi chegando, e a maturidade artística também foi chegando, eu passei a entender que eu não interpreto mais a Anita, que eu defendo o legado dela. Hoje em dia eu ajudo... É muito mais forte, né? É muito mais forte, é uma missão, né? Hoje, como atriz, e eu espero que depois que eu não interprete mais nos palcos e tal, eu possa defendê-la de outra forma, mas passou a ser uma missão de levar o legado dela, de defender o seu legado histórico-cultural para as próximas gerações, que é algo que eu adoro fazer com as crianças, e chegar na escola vestida de Anita, conversar com elas, porque... na escola, nós plantamos memórias para as crianças e eu tenho certeza que isso ficaria na memória delas. Levar a história na prática, né? Exatamente. Exatamente. Prática. Colocar essa conscientização na mente dos pequenos, eu acho que é uma grande semente que a gente pode plantar e podemos esperar bons frutos disso. Trabalho maravilhoso. Obrigada. Nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre a importância e o significado de Anita Garibaldi. Está aqui presente no estúdio conosco a atriz Lise Souza, que faz vários trabalhos artísticos interpretando Anita Garibaldi. Bom, Lise, Anita, né? Fale pra gente qual a importância, né, esse significado da Anita Garibaldi. É muito oportuna essa tua pergunta. Anita Garibaldi, ela é a mãe da República. Ela é a mãe do regime republicano. Não houve na história do mundo uma mulher antes dela que se levantasse em armas, que realmente sacrificasse o seu sangue em prol do regime republicano, em prol da liberdade de podermos escolher os nossos representantes, né? Com 14 anos ela já pensava isso. Eu acho que nós temos o direito, né? Nós tínhamos que escolher os nossos governantes. Eu, com 14 anos, não pensava nada disso, enquanto mais num momento que é o século XVIII, que as meninas pensavam em com qual marido elas vão casar, quem é o melhor pretendente, porque lembramos, a gente precisa fazer uma análise anacrônica, né, que uma menina de 14 anos é uma adulta nessa época. Uma menina de 25, de 30, a expectativa de vida era muito menor, então uma pessoa de 15, 16 anos já estava no meio da vida. Uma mulher de 30 anos já era uma senhora, né? Então, com 14, 15 anos, as meninas pensavam, meu Deus, eu preciso casar, eu preciso fazer meu enxoval, fazer meu bordado. E ela, com 14 anos, ela pensava, não é justo. Por que o meu governante, que é o rei nesse caso, governa todos e não são todos que elegem o meu governante? Né? Ela também pensava, por exemplo, que o negro não era uma mercadoria. Isso é completo... Desafiador para a época, né? Imagina uma menina de 14 anos pensar, esse cara tem alma,
Ele tem que ser enterrado como um cristão, ele não é uma mercadoria, ele não pode ser vendido. Ela presenciou, provavelmente, muitas vezes, as vendas de escravos lá na Fonte da Carioca. Eu não sei se o senhor sabe, mas além de ser a Fonte da Carioca, né, mas na época de Anitta era onde se formavam os tablados para colocar os escravos adultos de um lado, as crianças do outro, e inclusive pais de um lado e filhos do outro. O preço era diferente, as crianças valiam muito mais caro, então elas eram separadas das famílias naquele momento ali. E uma criança de 8, 9 anos presenciar isso, né? E a Anitta presenciou muito isso. Com certeza a sua importância para a história do mundo é inegável, né? Ela foi a primeira mulher e 100 anos depois, somente 100 anos depois, nós temos aí, por exemplo, o país da Nova Zelândia, que em 1897 foi o primeiro país em que as mulheres puderam votar e ser votadas. É o primeiro registro de pioneirismo nesse assunto. Mas em 1897, nós já tínhamos aí, em 1835, a nossa querida Anitta, ali no Campos Verdes, na Carniça, já falando em fazer a diferença. Bem pertinho de nós aqui. Bem pertinho da gente, isso que é legal, né? Ali no Campos Verdes ela já falava. E não só falou, mas ela viveu intensamente o seu discurso, né? Nossa, é um aprendizado, né? Esse Com programa está sendo bem realmente especial e diferente. Eu fico feliz. Agora entrando um pouco mais na história, né, Olise, esse encontro, né, de Anitta com Giuseppe Garibaldi, né, que deu o sobrenome a ela, né, os ideais, né, de Giuseppe, revolucionário, enfim, como isso se deu, né, como você vive isso nas telas, no teatro, enfim. Olha, coronel, eu não sei se o senhor acredita em Deus, em propósito de Muito. Deus. Você acredita em Deus, outras pessoas acreditam em convergência do universo, em planos do universo, enfim, dá tudo no mesmo. Algo né? Porque superior, o universo, né? existe uma energia superior que eu acredito que convergiu muito, inclusive para a implantação do regime republicano no nosso país e nos demais países. Porque a entrada do Garibaldi na Revolução Farroupilha, antes de nós falarmos do Garibaldi, a entrada dele na vida de Anitta, nós precisamos falar da entrada de Garibaldi na Revolução Farroupilha. E ele entrou de uma forma muito mágica, assim. Eu vou falar mágica que é para a gente entender do que eu estou falando. Existe algo muito superior, existem convergências, né, energéticas. Vamos falar de energia também, que levaram... O Garibaldi, você para pensar, ele tinha 24 anos, era da Itália, teve a cabeça a prêmio pelo rei, foi morar no Rio de Janeiro, foi se esconder no Rio de Janeiro, ficou exilado lá. Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos Bento Gonçalves, que estava participando da Batalha do Fanfa em 1836 e foi preso e foi parar no Rio de Janeiro. Como é que Garibaldi entra nessa história? Quando nós falamos de Revolução Farroupilha, nós temos que entender que os farroupilhas eles detinham poder sobre a terra, sobre tudo que era ligado à terra, cavalos, bois, gado, eram milionários, os caras eram milionários. Só que eles tinham um calcanhar de Aquiles, era uma frota. Eles não detinham poder sobre o mar. Quem detinha poder sobre o mar era o Império. E o presidente Bento Gonçalves precisava de alguém que construísse uma armada farroupilha. E aí Garibaldi entra nessa história como? Lá no Rio de Janeiro ele está escondido, o Bento Gonçalves vai para o Rio de Janeiro e os destinos se cruzam. Né, por meio dos maçons que estavam lá, Garibaldi passa a prestar serviço na República, não só construindo os barcos, que são o Farroupilha e o Seival, mas também como soldado, valoroso soldado da liberdade. E aí ele começa realmente a se engraçar com a sobrinha do Bento Gonçalves, e o Bento Gonçalves trata de separar ele da menina, que era uma donzela, não ia só atrapalhar a vida dele, e manda ele para uma missão aonde? Em Laguna. E Garibaldi, nas suas memórias, um pouco antes de conhecer a Anitta, ele diz que perde as esperanças de ser um pai de família, de realizar o sonho, de ter uma esposa, porque ele não acreditava, e realmente é muito difícil de acreditar, que ele encontraria uma mulher como ele. E olha onde ele vai encontrar essa mulher, aqui. Laguna. Laguna, né? Aqui que eu digo na região, e Tubarão já pertencia a Laguna naquela época. Tudo era Laguna praticamente. Exatamente, por isso que eu falo aqui, de uma maneira muito proposital. E esse encontro também foi mágico, porque a Anitta já diz nas suas cartas que ela diz exatamente com essas palavras: ontem na igreja vi um homem maravilhoso, que me pareceu maravilhoso. À luz das velas, seus cabelos louros, dourados, né? E os seus olhos verdes. Então ela já fala com um certo atrevimento, uma certa lascívia pela primeira vez na vida. Ela sente isso e ela guarda ele na memória. E o Garibaldi, por sua vez, fala nas suas memórias que a viu, junto com outras meninas, tirando água de uma fonte. Só que ele pega o batelzinho, que é aquele barquinho menorzinho, tenta ir até a margem e não encontra mais ela. Então os dois estão pensando um no outro. Olha que coisa incrível isso. Quando ele está construindo o fortinho Atalaia, né,
ele recebe um convite para tomar um café na casa de um cara que está construindo com ele, só que ele não tem ideia que essa pessoa é o padrinho da Anitta. E aí eu lhe pergunto, quem serviu o cafezinho? Ela. Então um já estava na cabeça do outro, né? Isso é maravilhoso. Encontro providencial, né? Extremamente providencial. Né? E aí ele encontra aquela mulher que ele julgava que nem existia. Não existia. Né? Foi uma raridade, assim, o encontro desses dois, eles são complementares, aquilo que eu acredito que uma relação tem que ser entre homem e mulher, não um regime de igualitariedade, nós não somos iguais, não adianta. A forma do meu corpo é diferente, a forma do corpo de um homem é diferente. E eles eram complementares, existe a equidade, eu acredito no regime de equidade. Né? Ela era complementar, ela ensinou ele a andar a cavalo e ele ensinou a ela todos os manejos de uma batalha que ela precisava, no mar, que ela precisava aprender. Nossa, isso foi maravilhoso. Que bacana, Liz. E todos nós que ganhamos com isso, né? Verdade. Bom, nós vamos continuar novamente no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, a importância e significado de Anitta Garibaldi. E hoje está aqui conosco a atriz que mais interpreta, inclusive, a Anitta Garibaldi no Brasil. Estou falando da atriz Lizy Souza. Bom, dando continuidade então, né, Lizy, sobre esse assunto rico, né, do programa de hoje. Quais semelhanças que teria entre você e a Anitta? Coronel, em termos de semelhança física, eu não me acredito ser muito parecida com ela, né? Quem fez descrições da fisionomia de Anitta dizia que ela tinha uma pele mais morena, né? Tanto que ela era chamada de La Brunetta de Garibaldi, que era a moreninha de Garibaldi, tinha sardas, né? Acredito que apenas o cabelo, realmente, o comprimento do cabelo, a cor do cabelo. Ela também, quando ela morou no Brasil, ela era tida nas descrições de Garibaldi como uma mulher alta e esguia, mas depois ela foi se tornando mãe, e na Itália as descrições é de que ela era uma mulher muito corpulenta, com certeza pelo desenvolvimento dos quadris, né, movidos pela amamentação. Então, em termos físicos, eu não me acho parecida. Acredito que existem características minhas, algumas que eu já tinha, outras que eu aprendi com ela, né, interpretando ela, grandes lições que eu angariei para a minha própria vida. Sim. Uma delas foi a ousadia. Realmente eu era muito ousada, né? Como contei, como é que eu consegui algumas coisas, foi realmente incomodando e perturbando mesmo, sendo ousada, sendo persistente. A persistência é uma marca minha, a garra, né? Mas também eu aprendi com a maturidade de Anitta, quando ela foi para a Itália, que ela esteve diante de reis, né? Diante de pessoas de muita autoridade, que ela era uma pessoa mais comedida. Ela tentava não ser... Aliás, ela era muito bem sucedida nisso, não se precipitava. Era uma mulher que era bem prudente, né? E a prudência dela levou Garibaldi muitas vezes a não ser executado. Sim. E o próprio Garibaldi perguntava a sua opinião em muitas coisas, que é algo muito que as pessoas não têm ideia disso. Ela opinava nas decisões Ela opinava nas decisões dele. E isso eu estou aprendendo até hoje. Acho que o aprendizado é um processo, né? Então, ela era vaidosa? Ela era muito feminina. Era feminina, sim. É uma característica... Até por isso hoje eu fiz uma proposta diferente, não sei se o senhor reparou. Eu vim de brinco, eu vim de esmalte, botei um batonzinho de leve. E é uma maneira que eu tenho de simbolizar a feminilidade de Anitta. Claro, ela não tinha esmalte, mas é uma maneira que eu tenho de fazer as pessoas lembrarem, entenderem que Anitta era um soldado quando precisava ser um soldado, mas também era uma mulher, uma esposa e uma mãe. Então, ela não negou bioquimicamente a sua função de mulher por ser um soldado. Isso é algo extremamente novo para nós, né? A Anitta era feminina, ela esperava o seu marido, provavelmente cheirosa, né? Com todos os seus requintes de mulher. Tanto que eles ficaram casados 9 anos, tiveram 5 filhos. Se não for por ela ser feminina, eu não sei pelo que foi. Com certeza não era o soldado que estava ali naquele momento, né? O soldado inspirava a Garibaldi a respeitá-la e colocá-la de igual para igual muitas vezes em sua memória.
O seu Cadorim, quando dá as entrevistas dele, ele também ressalta muito isso. Aquela mulher cuja coragem eu desejei tantas vezes que fosse a minha. Mas em termos íntimos, ela com certeza era muito feminina. Em palavras do próprio Garibaldi, né? Feminina, e ao contrário do que muitos pensam, ela não tinha traços, imagino, feministas, né, Lise? Não. O que você pode dizer sobre isso? O feminismo ele não era uma corrente muito difundida naquela época, não existia. Ela é muitas vezes tida como uma figura feminista, uma figura de emancipação feminina, e eu concordo nesses termos que ela realmente foi, porque ela demonstrou a força da mulher. Mas o que eu gostaria de falar, inclusive para o público feminista, porque assim, o feminismo é um movimento que eu confio, que eu realmente dou muita credibilidade, mas eu acredito que o feminismo contemporâneo está se perdendo muito nas ferramentas de luta. Você não pode lutar, você tem que ser estratégico nas suas ferramentas de luta. E muitas vezes as pessoas esquecem que houve momentos que a Anitta recuou e ela também, como eu disse, né, teve uma fase dela no Uruguai que ela não pegou em armas. Mas ela cuidou do esposo, ela passava a farda dele, ela cuidou dos filhos, ela foi mãe, ela foi mulher, ela foi uma mulher auxiliadora, idônea, né? Então, isso as pessoas não aceitam muito. O feminismo, ele está tirando esse papel bioquímico da mulher, está querendo, através dessas novas ferramentas, e eu vou ser ousada no que eu vou falar, não tenho medo de dizer isso, porque eu convivo com isso diariamente, e em alguns casos se perde de tal maneira que querem ser iguais aos homens naquilo que eles já têm de ruim, de pior, né? E eu não concordo com as ferramentas. Eu gosto do movimento feminista, por causa dele nós estamos aqui dividindo o mesmo espaço de igual para igual em termos intelectuais também. Devo muito ao feminismo, mas as ferramentas realmente estão se perdendo e a Anitta não compactuaria com isso, com certeza que não. Ok, bom. E ainda falando um pouco da conectividade que existe, né, Lise, de Anitta Garibaldi com a Itália. Então a gente percebe que isso avança muito, né? A questão Brasil-Laguna e foi para a Itália. Com certeza. Na Itália ela é muito mais reverenciada do que aqui, né? Porque lá ela deu o seu sangue pela liberdade italiana, pela unificação italiana, que teve 2 momentos, né? O primeiro momento não foi bem sucedido, mas depois Garibaldi volta do seu exílio e ele rouba o corpo de Anitta e ele passa de cidade em cidade. Você imagina isso? Eu sou muito criativa, minha mente ela voa. Então eu fico imaginando Garibaldi de cidade em cidade, Livorno, Bolonha, levantando-se em armas e mostrando o corpo dela como um elemento de coesão nacional para voltarem a lutar, né? Então aquele corpo ali, aquele espectro, conseguiu levantar toda uma nação para voltar a uma luta que estava abandonada há 10 anos. Olha o poder que essa mulher tem. Né? E transcendental, né? Ultrapassou fronteiras, né? Com certeza, do velho e do novo mundo. Não é à toa que ela é chamada de heroína dos dois mundos, né? Eles têm muita razão de Lise, ser. O nosso programa, infelizmente, acabou. Eu falo muito. A gente teria que fazer várias temporadas, né? É verdade. Para a gente adentrar mais a fundo, mas um programa extremamente rico, esse de hoje, muito especial. Obrigada. Fica aqui a minha gratidão. Muito obrigada. Reconheço muito a sua performance como atriz e resgatar a história de Anitta Garibaldi. Então fica aqui minha admiração e meus cumprimentos por um trabalho tão valoroso para a história e para a cultura, né, de Laguna. Muito obrigada. Eu retribuo esse carinho também, retribuo a admiração. O programa Pensando em Segurança realmente ele tem um papel social, tem uma função social e eu torço para que essa função ela seja difundida, né? E que as pessoas tomem consciência do quanto é importante, né? Nós termos essa consciência da importância da segurança. Muito obrigada. Obrigado, Lise, mais uma vez. E hoje eu conversei com a atriz lagunense Lise Souza, que interpreta Anitta Garibaldi em diversos trabalhos artísticos. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.